Bom dia. Deus abençoe você, seu lar, sua família. Estenda as mãos de graça e poder nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nos abençoar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 10, a partir do verso 19 em diante, diz o seguinte: Houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: ele tem demônio e é um louco. Por que o escutais? Outros diziam: essas palavras não são de quem tem demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus caminhava no templo do pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes deuses. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Se ele o chamou de deuses a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: tu blasfemas, porque eu disse: eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço ainda, que não creiais em mim, crede nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Por isso, eles procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Esses homens novamente, estão indignados, querendo saber, com dúvida, será que é o Cristo ou não? Diz logo a verdade para nós, até agora você nos deixou foi com dúvida, mas Jesus foi claro com eles, Jesus estava ali no templo, era o momento da festa da dedicação, Isso era uma festa que acontecia para celebrar a inauguração do novo templo, Que o primeiro já tinha se passado quando os babilônicos invadiram, e na época de Neemias e Esdras foi reconstruído. Então, depois novamente sofreu um baque, com os Seleucidas e do Império Grego, e agora vê os romanos que tinham reinaugurado esse templo, Então, eles estavam ali fazendo essa festa, e Jesus estava ensinando ali no pórtico de Salomão, Não estava, porque era inverno, e eles estavam rodeando Jesus, e dizendo isso, que estavam com dúvida. Jesus disse assim: já que vocês estão com dúvida, eu tenho feito obras boas. E eles ainda estavam dizendo que Jesus ensinava porque era um demônio, E o próprio povo que estava em volta falou: como é que pode um demônio, se ele fosse um demônio, abrir os olhos aos cegos, Foi isso que Jesus estava fazendo, curando. Ele tinha acabado de curar um cego e de nascença, e muito mais ainda, os seus ensinamentos abriam os olhos de cegos espirituais. E diz aqui o texto, então, que Jesus foi claro para eles: vocês não conseguem me ouvir porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês me ouviriam.
A ovelha ouve a voz do seu pastor. E a dureza do coração deles, apegado à religiosidade, aos ensinamentos de Moisés, e não que os ensinamentos de Moisés fossem ruins, porque vieram de Deus, pelo contrário, eles estavam apegados ao cerimonialismo e não estavam de verdade vivendo a essência da lei, que é o amor de Deus, ensinando aos homens a temer a Deus e amar o seu próximo. E aí eles estão aqui lutando de todas as maneiras, né, para querer impedir Jesus de estar ensinando. E aí Jesus disse assim: olha, vocês não são minhas ovelhas mesmo, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém. Quem vem a Jesus jamais, mas jamais mesmo se perderá. Porque Ele segura, Ele cuida, Ele zela. Sempre vai haver o temor no coração e o tremor. Quando o homem se perde disso, ele está perdendo completamente o seu desígnio, está perdendo a direção de sua vida. Então, Jesus traz vida e vida com abundância. E quando falamos de vida com abundância, estamos falando de algo glorioso, transborda o coração. Não há problemas que impedem um homem de servir a Deus e muito menos de sair dos seus caminhos. Porque quando ele conhece o verdadeiro amor, ele é cheio desse amor. E esse amor o conduz até o final de sua trajetória aqui na terra. E ele reconhece que ele não vai morrer, ele vai passar da morte para a vida eterna. Jesus então está dizendo: ó, eu e o meu Pai somos um. Então os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. E aí Jesus falou assim: olha, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram: olha, não é pelas boas obras que tu fizeste, mas porque tu dizes ser Deus, filho de Deus, ser Deus. Aí Jesus usou o Salmo 82, do verso 6, né? Vós sois deuses, porque assim eram chamados juízes, né? Aqueles que estavam para julgar sobre a direção de Deus. E ele disse assim: se vocês chamam aos homens assim, e dirá eu sou o filho dele, eu testifico, eu vi, vocês não viram nada, eu tanto convivi, vivo e sei. Eu vim do céu, o meu ensinamento é do céu, o meu ensinamento é daquele que me enviou, aquele que me santificou e me enviou. E esses homens de todas as maneiras, né, tentavam fazer isso, e Jesus chegou a falar: olha, não creiais em mim, credes então nas obras que eu faço. E eles, tentando ainda apedrejar, Jesus se retirou, né? E procurou estar onde João batizava no início. Eu fico me perguntando até quando a humanidade vai endurecer o coração, vendo os grandes feitos de Deus na face da terra, o poder da criação, o feito maior de você existir, e ainda não querer glorificar um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Até quando? Até quando rejeitará por sua vã filosofia ou, quem sabe, pelo seu desejo carnal de viver uma vida de pecado? Em vez de se colocar na presença de Deus e reconhecer Jesus como seu Senhor. Reconhecer que Jesus foi enviado do Deus vivo. Abra seu coração, tira toda essa dureza. Não permita que a tradição religiosa, que a tradição de seu pai, de sua mãe, que a tradição deste mundo sufoque a semente do Evangelho que já foi lançada na terra do seu coração. Permita ela florescer e não ser sufocada por causa dos seus desejos ardentes em viver uma vida totalmente longe da presença de Deus. E você pode dizer: mas como assim? Sim, nós procuramos viver muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. E está chegando o momento, está chegando a hora. Por isso se prepare, porque o que Ele tem para você é glorioso. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida por nós.
que você possa entregar a sua vida e deixar Ele conduzir a sua vida. Você sentirá a paz, a alegria, a felicidade que ninguém vai poder fazer por você. Permita Jesus ser o seu Senhor. Permita Ele conduzir a sua ovelha como um bom pastor. Pai, oramos a Ti nessa manhã agradecidos em nome de Jesus. Pedimos a bênção por todas as ovelhas do Senhor, por aqueles que ainda hão de ser alcançados por Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, um bom pastor, e nós o amamos, Senhor. Abençoe aqui a cidade de Paulo Ramos do Maranhão, o Brasil, o mundo inteiro. Pedimos a cura, o milagre e as bênçãos dos céus, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Venha, seja mais uma ovelha do aprisco do seu Senhor Jesus.